Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos começar com as funções da auxina, que é um hormônio vegetal muito importante. Na última aula eu já falei que a auxina é produzida no ápice dos caules, das raízes, em sementes, nos frutos. E esse hormônio está relacionado com o alongamento das células. E se as células se alongam, a planta cresce. Então, a auxina está relacionada com o crescimento vegetal. Só que uma planta pode crescer de várias maneiras. E na aula de hoje vou mostrar dois crescimentos muito importantes. O primeiro deles é o fototropismo, que é o crescimento da planta em direção à luz. A dica, pessoal, está aqui no nome, porque foto significa luz. Mas por que uma planta cresce em direção à luz? Bom, a explicação é muito simples. Estou desenhando aqui o caule de uma plantinha e nós já vimos que no ápice há produção de auxina. Só que se esse caule for iluminado por uma luz em uma única direção, essa auxina que foi produzida aqui no ápice tende a migrar para o lado não iluminado. Essa migração ocorre espontaneamente e a auxina fica acumulada aqui deste lado. E se a auxina está acumulada aqui deste lado, o que é que vai acontecer? Essas células irão se alongar e, como consequência, este lado vai crescer mais que o outro lado. E a planta, então, tende a se curvar em direção à luz. E quando essa planta tomba em direção à luz, nós falamos que esse fototropismo é positivo. Mas além do fototropismo, existe um outro tipo de crescimento vegetal, que é o geotropismo ou gravitropismo. E como vocês podem imaginar, geotropismo ou gravitropismo está relacionado com a gravidade. As raízes de uma planta tendem a crescer na direção do centro gravitacional da Terra. Elas crescem no sentido da gravidade, e isso é um geotropismo positivo. Já o caule tem um crescimento oposto. E se o sentido de crescimento é oposto ao sentido da gravidade, esse geotropismo é negativo. E vocês podem observar o geotropismo de uma maneira bem simples, feita aí na sua casa. Pegue, por exemplo, um vasinho de planta, de preferência um vasinho transparente, e plante nesse vasinho uma plantinha. Pode ser, por exemplo, um pé de feijão. Agora, deixem o vasinho deitado, assim na horizontal mesmo, e observem por alguns dias o crescimento dessa plantinha. Como que vocês acham que será o crescimento do caule e da raiz? Será um crescimento igual? Antes de responder essa pergunta, quero mostrar para vocês um gráfico muito importante que costuma cair demais nas provas. Este gráfico mostra o alongamento, que pode ser do caule ou da raiz, em função da concentração de auxina. Representando aqui as curvas, nós temos aqui a curva vermelha, que vai ser da raiz, e a curva azul, que será a curva do caule. E que conclusões nós podemos tirar com esse gráfico? Esse gráfico, pessoal, mostra que caule e raiz apresentam sensibilidade diferente à auxina. Vamos entender melhor esse gráfico. Observe, por exemplo, este ponto aqui, que é o pico de alongamento do caule. É o crescimento máximo. E observe que, na mesma concentração de auxina, houve um crescimento máximo do caule, mas também houve uma inibição do alongamento da raiz. Da mesma forma, se você observar este pico de alongamento da raiz, vai ver que a mesma concentração de auxina
que promove este alongamento máximo é insuficiente para promover o alongamento do caule. Então, o caule e a raiz apresentam respostas diferentes à auxina. Agora, então, vamos voltar no nosso experimento do vasinho deitado. E agora que nós já vimos esse gráfico, o que vocês acham que vai acontecer aqui neste caso? Primeiro, a auxina ficará acumulada nessa região aqui, porque ela tende a migrar a favor da gravidade, tanto no caule como na raiz. E se no caule há um maior acúmulo de auxina nessa região, acontecerá o alongamento das células. E quanto maior a concentração de auxina, maior é o crescimento, o caule tenderá a crescer para cima. Este é, então, o geotropismo negativo. Só que na raiz, o acúmulo da auxina promove uma inibição do crescimento. Sendo assim, este lado de cima vai crescer mais que o lado de baixo. Como consequência, a raiz irá tombar para baixo, caracterizando o geotropismo positivo. No caule, o aumento da auxina induz um crescimento, enquanto que na raiz, este aumento de auxina inibe o crescimento. Fechamos por aqui com essa aula e na próxima vamos analisar outras funções das auxinas. Não perca, até lá!